Então, amado, abra a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 19 e o verso de número 30. Nós estamos numa série de mensagens. Ô irmão, acende a luz. Tá bom, vai. Nós estamos numa série de mensagens sobre 40 dias na presença do Senhor. E afinal de contas, eu queria perguntar para você, como é que está o seu jejum? Amém? Está passando, irmão, em nome de Jesus. Então a primeira mensagem que nós pregamos, nós falamos sobre perdão. Quando Jesus Cristo diz em Lucas capítulo 23 e o verso 34, Pai, perdoai porque não sabe o que faz. A segunda mensagem nós falamos sobre redenção. E usamos como texto base Lucas capítulo 23 e o verso 43, aonde Jesus diz, e eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. A terceira mensagem que nós ministramos, nós falamos sobre relacionamento, onde João capítulo 19 e o verso 26 está escrito, quando Jesus viu a mãe ali, e perto dele, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe, ei, aí está o teu filho. E ao discípulo diz, aí está a tua mãe. Na quarta mensagem que nós ministramos, nós falamos sobre a solidão, sobre aquilo que nós estamos vivendo na nossa era moderna. Porque assim, nunca foi tão fácil a gente conversar com pessoas que a gente escrevia, só tinha notícia. Depois, por exemplo, quando você escrevia uma carta, eu sou do tempo da carta, né? Você escrevia uma carta, quem é do tempo da carta aí, se revela aí em nome de Jesus. Esses são o povo top da galáxia, soberbo, né? Eu tinha um livro, né? Um livro que era um livro vermelho, que tinha um coração assim, né? Que tinha assim, os modelos de cartas de amor. Eu escrevia carta para Antônia lá, aí no final eu colocava a minha assinatura, eu colocava assim, como é que eu dizia? Para sempre te amando, Sandro Domingos. Brega, mas assim, eu sou do tempo da carta que você demorava muito tempo, porque as pessoas ficavam longe, mas hoje com uma ligação pelo WhatsApp, né? A gente fala com pessoas nos Estados Unidos, né? De vez em quando, quase uma vez por semana, eu tenho um rapaz que descobriu a igreja, já falei sobre isso, que mora lá na Filadélfia, e aí de vez em quando a gente fala, né? A gente conversa, ele lá na Filadélfia, eu aqui, ele começa a tirar umas dúvidas, pastor, mas assim, eu não concordo com o negócio de falar em línguas estranhas na hora do culto, aí eu começo a explicar para ele lá, eu considero ele como uma ovelha minha, lá onde ele está lá. Então, a tecnologia, ela encurtou a distância, mas ao mesmo tempo ela fez o quê? Ela trouxe solidão. Você lembra da velha época que você simplesmente, você pegava o telefone, aí eu queria falar com o pastor Júnior, eu já ligava direto. Hoje, se a gente ligar direto, parece que a gente está sendo invasivo. A gente manda uma mensagem primeiro, né, para verificar o terreno, pelo WhatsApp, dizendo assim, eu posso ligar para você? Se a pessoa permitir, a gente liga, é assim ou não? Porque parece que se você ligar direto, parece que você está sendo invasivo com uma pessoa, não é isso? E antes não era assim, e isso trouxe uma solidão. Então nós falamos sobre solidão na quarta mensagem. Na quinta mensagem nós falamos sobre experimentando a presença através da dor, onde Jesus disse, tenho sede. E hoje nós vamos falar sobre experimentando a presença através da entrega. João capítulo de número 19 e o verso de número 30 diz o seguinte, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Quando Jesus Cristo entregou o seu espírito, quando ele disse assim, está consumado, está terminado, o diabo acreditava que ele tinha vencido os planos de Deus, que ele tinha vencido o Filho de Deus. O diabo tentou Jesus durante 40 dias e 40 noites, e ele não conseguiu êxodo contra Jesus.
E aí quando Jesus diz está consumado, parece que o diabo entende, vencemos o Filho de Deus. E no meu ponto de vista, a Bíblia diz que houve 3 horas de treva sobre a terra. A Bíblia não diz isso, mas eu quero conjecturar aqui, que naquele momento no Calvário, onde tinha aquelas trevas durante 3 horas, que todos os demônios do inferno, eles estavam ali celebrando, matamos o Filho de Deus, matamos o Filho de Deus. Mas ele mal sabia que quando Jesus disse, está consumado, Jesus não estava dizendo, eu fui derrotado. Jesus estava dizendo, o propósito que eu vim cumprir aqui na terra terminou. Está consumado é quando Jesus estava dizendo, agora os meus filhos estão libertos do poder do diabo. E não deu nem tempo do inferno celebrar. Porque em 3 horas, enquanto eles estavam celebrando, o apóstolo Pedro, ele está dizendo que Jesus ele está entrando ali no inferno. Porque meu amado irmão, presta atenção numa coisa. Tem muitas pessoas que acham que Satanás está solto. Mas o que age aí no meio do mundo não é Satanás. Porque a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que Satanás está preso e só vai ser solto no tempo da tribulação. O chefe, o cabeça está preso. Enquanto os demônios estão ali celebrando, olha, mandando um WhatsApp para o diabo lá, dizendo assim, olha, o Filho de Deus morreu, o plano dele foi frustrado, e o diabo não acredita, então manda uma selfie, mostra, e quem sabe ele tirou uma selfie lá e mostrou, isso eu estou conjecturando para você entender melhor, porque o diabo não podia sair, mas ele estava influenciando, e aí manda uma foto, grava um vídeo, eu quero ver ele na cruz, lá morto. E aí, quem sabe, festa no Gólgota, com os demônios, e festa lá no inferno. O funk estava comendo solto. E aí, de repente, começa a haver um silêncio, porque eu vejo barulhos de pegadas firmes entrando ali naquele inferno. E cada vez que ele entrando, os demônios se curvavam, porque a Bíblia diz que ao nome de Jesus se curvarão todos os seres, quer na terra ou fora da terra. E aí o diabo do seu trono no inferno, Jesus entra lá, e a Bíblia diz lá em Pedro, que ele vai lá, e ele toma a chave do inferno. Você acha que o diabo é poderoso, irmão? O diabo é tão poderoso que não tem nem a chave da casa que ele mora. Porque a Bíblia diz que Jesus toma a chave do inferno. E diz, está consumado, Satanás. Está pago, Satanás. Só que o preço que Jesus pagou não foi para o diabo. A dívida da humanidade não era com o diabo. A dívida minha e sua era com Deus. Porque a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Que quando nós pecamos, nós não pecamos contra o diabo, nós pecamos contra Deus. O pecado não ofende o diabo, pelo contrário. O pecado, ele fortalece o diabo. Qual que é a maldição da serpente que representa o diabo lá no Éden? A maldição da serpente era exatamente essa. Você vai se rastejar e vai comer o pó da terra. Aquilo ali existe uma simbologia. Uma vez eu preguei uma mensagem que eu coloquei um título, até um título meio cafona. Que eu coloquei tipo uma pergunta: qual é o tamanho do seu demônio? Porque a Bíblia diz que o diabo se alimenta o quê? De sujeira, do pó da terra. O diabo, ele se alimenta do nosso pecado. E a Bíblia, por que eu coloquei esse título? Porque a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele está o quê? Ao nosso derredor. E nós, como é que nós alimentamos Satanás? Nós alimentamos com as nossas mentiras. Nós alimentamos com a nossa falta de perdão.
O perdão não alimenta o diabo que está ao nosso redor. Nós alimentamos com os nossos pecados. Então o tamanho ou a proporção da vida de pecado que nós levamos é a proporção do diabo, do adversário que está ao nosso redor. E aí a palavra de Deus, ela diz que Jesus Cristo, ele toma a chave do inferno. E ele paga uma dívida que o homem tinha com Deus. Quando ele diz, está consumado, está pago, ele está dizendo, Deus, a humanidade não te deve nada, porque eu paguei o preço pelo pecado da humanidade. Então a entrega de Jesus foi uma entrega para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Steve Fouke diz o seguinte: quando estamos no sentido derrotado, temos que nos lembrar de que tudo ficará bem no final, por causa do triunfo de Cristo. Quando você se achar um nada, quando você se achar um derrotado, lembre-se que no final vai dar tudo certo. Sabe por quê? Porque Cristo já venceu as nossas batalhas. Cristo já venceu por mim e por você. E é por isso que a palavra de Deus, ela diz que maior é aquele que está conosco. Sabe uma coisa interessante? Linkando agora nisso que eu acabei de falar, quando você achar que está derrotado, quando você achar que a vida não está valendo mais nada, quando você achar que está sendo derrotado pelo inimigo, lembre-se o seguinte, que Deus já venceu, que Jesus Cristo já venceu, já triunfou por você. E aí o apóstolo Paulo, numa das suas cartas, se eu não me engano, carta aos Romanos, ele começa a falar, eu já passei por naufrágio 3 vezes. Eu já fui apedrejado e jogado como morto no lixão da cidade. Eu já fui perseguido por irmãos. Eu já fui perseguido por gentios, pessoas que não eram irmãos. Eu já passei fome. Eu já passei necessidade. Eu tive abundância e eu não tive. Aí ele diz o seguinte: mas eu sou um vencedor, porque tudo posso naquele que me fortalece. Ele acreditava que não era a circunstância, não era aquilo que ele estava passando, que tornava ele um derrotado. Ele sabia que Cristo já tinha vencido por ele. E ele era mais do que vencedor. Então aprenda uma coisa: o que você está passando hoje, a circunstância que você está passando hoje de dificuldade, ela não define quem você é. O que define quem você é você aceitar aquilo que você está passando como se fosse uma pessoa derrotada. Então nessa noite, profeticamente, bata no seu peito e diga: eu sou mais do que vencedor, independente daquilo que eu esteja passando, porque Ele já venceu por mim. Agora, se você quiser experimentar o poder da presença através da entrega, primeiro, creia na ressurreição. Creia na ressurreição de Jesus Cristo. Lucas capítulo 24 e o verso 25 diz: e ele lhe disse, como vocês custam entender e como demora a crer em tudo que os profetas falaram. É muito fácil crer que Jesus Cristo está conosco quando as coisas estão tudo bem. Sabe, nós vivemos uma época. Hoje eu fui no mercado e eu me assustei. Falei assim, eu vou comprar meu Deus do céu, um tomate, né? Vou comprar um tomate. Cheguei lá, R$13 o tomate. Eu falei, eu vou comprar, é meio quilo de frango. R$13. Então você me chamar para ir na sua casa, comer uma salada de tomate com cenoura, é quase uma declaração de amor. Porque assim, a gente está passando por um momento tão complicado. E se você olhar para é nesse momento que a nossa fé é testada. É nesse momento que nós realmente acreditamos que se Jesus Cristo ressuscitou, se Ele é na nossa vida ou não. É no momento da dificuldade. É no momento que a gente está com um filho morto, igual a palavra diz da mulher, que a gente deixa ele morto, e as pessoas perguntam, como é que está a tua vida? Como é que você está? E ela pergunta, vai tudo bem contigo? E ela diz, vai tudo ótimo. Mas não estava tudo ótimo, por quê? Porque o seu filho estava morto. Mas estava tudo ótimo, por quê?
Porque em Cristo, independente daquilo que nós estejamos passando, nós cremos que Ele já venceu por cada um de nós, e porque essa leve e momentânea tribulação, dificuldade, ela produzirá em cada um de nós um peso eterno de glória. É isso que você tem que entender. Então, se você quer experimentar a presença de Deus através da entrega, primeiro, creia que Ele ressuscitou. Se você for no túmulo daqueles que fundaram a religião, se você for lá em Meca, no túmulo de Maomé, que fundou o islamismo, você vai ver que ele está lá morto e os ossos estão lá. Se você for lá para o lado da Índia, você vai ver que os ossos de Buda estão lá. Se você for eu não sei aonde, você vai ver que os ossos do pai do espiritismo lá, do Allan Kardec, vai estar lá. Mas se você for lá em Jerusalém, no túmulo de Jesus, vai estar uma placa bem grande escrita lá: Ele não está mais aqui. Por quê? Porque Ele ressuscitou. Aplauda o nome dele, Ele ressuscitou. Oh, glória! Aleluia! E é crer nessa ressurreição que nos dá vida. Sabe quem é que nos dá vida? Jesus. E quando nós cremos que Ele ressuscitou, nós cremos na palavra dEle que disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Está passando por dor, Ele está com você. Está passando pela dificuldade, Ele está com você. A alegria em Cristo não é a ausência da dor, é mesmo na dor você se alegrar em Cristo, você se alegrar em Deus. Eu tenho, não te interessa, irmão, você ser curioso, mas eu tenho essa idade aí. Eu já passei por muita coisa que calejou a minha vida, para entender que Ele é fiel na sua palavra, para entender que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, para entender que Ele nunca me desamparou, embora muitas vezes a minha fé tenha vacilado, e que eu tenha achado que Ele ia me desamparar, mas Ele sempre arrumava um jeito, Ele sempre fazia algo extraordinário que revertia a situação que eu estava passando, e Ele dizia: creia, eu sou Deus. Eu já me arrependi de muitas coisas na minha vida, mas uma coisa que eu nunca me arrependi foi de ter entregue a minha vida para Jesus e ter confiado nele. Eu nunca me arrependi de ter saído de uma situação de estabilidade, de ter casa, de ter meus amigos, e largar tudo e me jogar e confiar em Deus. E sair para uma cidade onde eu não conhecia ninguém, onde ninguém me conhecia, a começar a dirigir uma igreja de uma família de 20 pessoas, e Deus nunca me deixar faltar nada. Testou a minha fé já. Já teve tempo lá que eu não tinha leite para dar para a Suelen. A Suelen vinha da creche, eu tinha que buscar ela 4 horas na creche, e não tinha leite. E eu dobrar o meu joelho e falar: Senhor, eu larguei tudo, a minha filha vai chegar e não tem um leite, uma latinha de leite para dar para ela, uma caixa de leite. E de repente, antes de eu levantar o telefone e tocar, e aí o Mendonça ligar para mim, eu sempre vou lembrar disso, eu sou sempre grato pela vida, por Deus ter deixado usar, meu limite estourado, não ter com quem me ajudar. E aí, antes de se levantar o telefone e tocar, e o Mendonça dizer: pastor, eu estava orando aqui, e Deus me mandou, estou resumindo aqui, e Deus me mandou te dar uma oferta. Passa lá no banco. E quando eu passar lá, a oferta que Ele deu,
cobriu o meu limite que estava negativo. E deu para mim comprar a minha compra do mês inteiro. Sabe o que é isso, irmão? É Deus cuidar de cada um de nós quando nós entregamos a nossa vida a Ele. O salmista escreveu: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ou a palavra de Deus, ela é verdadeira, meu amado, ou a gente tem que trancar essa igreja e cada um viver a sua vida. Ou a gente crê que a palavra de Deus é real quando Ele diz que Ele vai cuidar de cada um de nós, ou a gente tem que viver outra vida, ou crê ou não crê. Como diz o pastor preferido do Júnior, como que é? Ou crê ou não crê. Não vou falar o que ele falou. É o espírito da fé. Então, meu amado irmão, primeiro, se você quer desfrutar do triunfo, da entrega, creia na ressurreição. Segundo, se você quer experimentar do poder da presença através da entrega, mantenha a sua fé diante da estabilidade. 1 Coríntios capítulo 15, verso 57 diz: mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenha-se firme e que nada os abale. Nada vos abale, porque o nosso olhar não está em homem. Se você olhar para o homem, tem muitas pessoas que falam assim: ah, mas aquela igreja lá, o fulano e o fulano. Meu irmão, quando você começar a olhar para o ser humano, meu irmão, você está a princípio de cair. Mas quando você começa a olhar para Jesus Cristo, meu irmão, a tua fé, ela é firme e ela é inabalável. O teu exemplo, meu irmão, é Cristo Jesus. É por isso que o escritor disse, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É para Ele. Se você olhar para mim, você vai ver que eu sou falho. Sábado estava trabalhando com o pessoal, eu não sei quem falou para mim: olha, pastor, cara, você é bacana demais, mas eu não te conhecia assim. Porque a gente olha para você e vê um rosto, uma cara de bravo. Cara, gente, eu não sou, é só o rosto, irmão. Mas o que tem dentro aqui é um coração apaixonado por Deus, apaixonado por pessoas. Às vezes talvez você não entenda, talvez algumas coisas que eu faço, mas é tudo pensando para a glória dEle. É tudo para a honra e glória de Jesus Cristo. Não tem nada a ver com o homem. Quem tem relacionamento comigo sabe que, sabe que eu sou a pessoa mais, assim, não acredito. Já me falaram assim: você tem que subir sempre de terno e gravata. Porque, não, meu, mas ou você me aceita do jeito que eu sou, mas ser hipócrita para você, não. Você tem que olhar para mim, na minha intimidade, e ver Jesus na minha vida. Não é a minha roupa, não é a roupa que eu visto, não é a igreja. Isso aqui, sabe, isso aqui para mim não quer dizer nada. Pastor, você não tem ciúmes de dividir o púlpito com os outros pastores? Porque eu conheço igreja que os pastores não dão oportunidade para os outros pastores, porque ele tem ciúme. Meu irmão, eu não tenho. A única coisa que eu tenho é paixão por Jesus. Por incrível que pareça, irmão, apesar de dirigir igreja faz um monte de bom tempo, vocês não vão acreditar, mas acredita que eu continuo sendo crente? Continuo sendo servo? Continuo olhando tudo isso que acontece, que está acontecendo, esse mover, e continuo dizendo: não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. Vamos receber 32 pessoas na semana que vem, e não tem nada a ver comigo. Se for outro pastor, não, eu vou, né? Não, o pessoal está entrando lá, né? Quem tem que dar aula, né? Quem tem que receber e dar aula para as pessoas que estão chegando, sou eu, né? Porque as pessoas têm que ver, olhar e ver quem é o pastor da igreja. Eu sempre falo: não, eu sou um dos pastores, porque aqui não tem nada a ver conosco, tem a ver com Cristo, tem a ver com Deus. Não foi eu que paguei o preço de sangue pela sua vida, foi Ele.
Não foi eu que disse tetelestai, está consumado, foi Ele. Não foi eu que tomei a chave do diabo lá, a chave do inferno, foi Ele. Foi Ele que pagou. E quando o milagre que acontece na tua vida não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. E a partir do momento que o orgulho entrar no meu coração, irmão, é queda, é penhasco. Então isso, irmão, isso não enche meu ego. Os discípulos só entenderam isso quando eles vieram lá, eles foram expulsar demônio. Pá, expulsava o demônio, Jesus deu autoridade para eles expulsaram o demônio, aí chegou todo mundo fazendo festa. Senhor, nós estamos muito alegres, mas por quê? Porque em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós curamos. Aí Jesus quis dizer, deixa de ser bobo, irmão, vocês não têm que se alegrar com isso não, se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Então, meu amado irmão, mantenha a fé diante das instabilidades. Você quer experimentar o poder da presença, do triunfo? Terceiro, caminhe na perspectiva da vitória já conquistada na cruz. Efésios capítulo 1, tem alguns textos que eu sou apaixonado. Filipenses 3, 4 e 4. Romanos 12, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E esse texto agora, Efésios capítulo 1 e o verso 3, na oração que o apóstolo Paulo está fazendo de introdução na sua carta, ele diz, bendito o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem. E eu nem sou professor de português. E a minha filha de vez em quando se envergonha, fala assim, pai, você escreveu errado. Eu falei, o povo entendeu, então tá ótimo. Mas eu entendo quando ele diz, bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem algo que aconteceu no passado, nos abençoado, com todas, não uma, com todas as sortes de bênção espirituais em Cristo Jesus, nas regiões celestes. Então tudo aquilo que você precisa, quem precisa de um milagre? E se eu disser que o seu milagre já está feito? Pastor, aonde que está? A palavra que eu acabei de ler diz, na região celeste. Nas regiões celestes. Pastor, como é que eu acesso? Você sabe o que é milagre? Falei de manhã o que é milagre de uma maneira simples, para que quem nunca ouviu, possa entender dessa maneira o que é milagre. O que é um milagre? Milagre é trazer à existência aquilo que não existe no nosso mundo físico. O que é o nosso mundo físico? É aquilo que a gente pode tocar. E o mundo invisível existe, pastor? Eu vou provar para você que existe. Se você pegar o seu celular agora, você consegue acessar, por exemplo, algo que está passando ao vivo, porque aqui enquanto eu estou falando, tem umas correntes, né? Como é que chama, Marcão? Me ajuda? Ondas. Está passando umas ondas. Aqui, você está vendo, eu falo aqui, olha o barulho que está chegando. Então isso prova que o quê? Que existe coisas que os olhos não vê. E isso já é revelado há muito tempo atrás, porque a Bíblia diz assim, o que os olhos não viram, o que não desceu no coração do homem e não chegou ao seu entendimento, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o servem e o amam. Então aonde que está o meu milagre? Pastor, a Bíblia diz que tudo aquilo que você precisa já está nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então eu não posso alcançar a região celeste com a minha própria mão. Como é que eu faço? Para me trazer o invisível para o visível, eu preciso usar um canal, eu preciso usar uma estrada chamada fé. Então a fé, ela é a ponte, a fé, ela é o tobogã que
traz aquilo que é invisível para aquilo que é visível, que traz o sobrenatural para o natural. Nós só podemos acessar aquilo que está em Efésios capítulo 1, verso 3, todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, através de uma ponte chamada fé. Porque quando a gente acessa a nossa fé, quando a gente está crendo no mundo natural, Senhor, Tu conheces aquilo que eu estou precisando. Eu estou precisando de um milagre agora. Eu estou encalhado, preciso casar, é agora. Né? Eu preciso receber uma cura, Senhor. Sabe o que acontece quando você crê? Você cria uma estrada. Que lá no céu, imagina que eu fazendo esse tipo de oração, Senhor, eu preciso. O Senhor sabe que realmente disso eu preciso. Não é desejo, Senhor, é necessidade. Porque existe uma diferença entre desejo e uma diferença entre necessidade. Necessidade é eu ter como conseguir o meu pão nosso de cada dia, o meu alimento de cada dia. Desejo é eu escolher que tipo de alimento eu quero. Está entendendo? E Jesus Cristo prometeu para você o quê? Te dá o desejo ou a necessidade? Ele prometeu para você cuidar de todas as suas necessidades. Qual é a nossa necessidade? De comer. A nossa necessidade é de vestir. Desejo, de vez em quando ele faz um mimo. Mas quando eu estou orando e precisando o quê? De uma necessidade, de ser socorrido de uma necessidade. Aí eu estou orando, de repente Deus escuta lá a minha oração. Porque a palavra de Deus, ela diz no Salmo o seguinte, que a nossa oração, ela sobe como o quê? Como incenso perante o Senhor. A nossa oração, ela sobe como incenso, e Deus cheira a oração do seu povo. Deus cheira a oração dos seus santos. Deus, Ele gosta, Ele sente o aroma da sua oração. Aí de repente, na sua oração, naquela necessidade, Ele entende, olha, Ele está passando por uma necessidade. E tudo aquilo que Ele está precisando lá, para atender essa necessidade, está aqui. Sabe o que Deus faz? Ele envia pelo aquele canal chamado fé, e aquilo desce até o nosso reino natural, aqui até a nossa terra, e isso se transforma naquilo que nós chamamos de milagre. Mais didático do que isso eu não consigo, irmão, sou limitado. Mas isso se chama trazer o reino espiritual para o reino natural, através de um canal chamado fé. Pastor, então eu devo orar para que Deus aumente a minha fé? A Bíblia nunca mandou você orar para que Deus aumente a sua fé, porque a Bíblia vai dizer o seguinte, que uma fé, uma vez só, que foi depositado no coração dos santos. Ah, pastor, mas o senhor tem fé, uma fé maior do que a minha? Não, eu não tenho uma fé maior do que a sua. Porque como é que a gente pode medir uma fé? Como é que você pode medir a minha fé e dizer que a minha fé é maior do que a sua? Não, a diferença é que eu creio e eu exercito essa fé. E é para crer, exercitar essa fé e se tornar uma fé grande, que você entende como fé grande, você precisa começar a crer. Começa a crer em coisas pequenas. Começa a crer que quando você chegar em casa, aquele marido, aquele filho que estava brabo, aquelas circunstâncias que aconteceram na sua casa, Deus já está resolvendo. Começa a crer que algo poderoso vai acontecer durante essa semana, porque quando começa a acontecer as coisas pequenas, a gente começa a crescer na fé, para que as coisas grandes comecem a acontecer. Você está entendendo? Os apóstolos estavam ali, e passaram uma vergonha danada, andando com Jesus. De repente chegou um cidadão lá com o seu filho que estava ali endemoniado, e levaram ele para os discípulos, e eles começaram a orar. Lá vem Judas, lá, imagina só, trouxeram um filho que estava endemoniado, que ora caía na água, que ora caía no fogo, e estava ali babando. Aí trouxeram para os discípulos de Jesus expulsar o demônio daquela criança. Aí de repente lá vai Judas lá, eu vou lá. Sai. Não sai. Aí Pedro, deixa lá que eu vou, porque Pedro era alvoroçado, né? Deixa que eu vou. Sai. Aí pegava a pessoa lá e sai, né?
igual alguns pegam, né, porque acham que o demônio sai na força, né? Segura o irmão aí, que vai sair. Segura um do lado, segura um do outro lá e fica, sai, cai, não cai, sai, e não saia nada. E aí João lá, como é o mais novo, falei, eu não vou mexer com isso não, estou fora. E aí chega o rapaz, vê Jesus e fala assim, Senhor, nós trouxemos esse menino e os teus discípulos não conseguiram tirar o demônio dele. Aí Jesus Cristo disse, povo incrédulo, de pouca fé, até quando eu estarei convosco? Aí vai lá e expulsa a criança. E Pedro vai aprendendo com os discípulos, crescendo na fé. Até que chega lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Lá vai Pedro e João orar, 3 horas da tarde. Ele entendeu que o segredo de confiar em Deus é ter intimidade com Deus. O segredo de mexer o sobrenatural é quando você entende o sobrenatural. E o sobrenatural você só entende com comunhão com Deus. É Ele que vai revelar. E lá vai Pedro e João, todo farceiro lá. E de repente está lá um paralítico lá. Me dá uma esmola. Me ajuda. E Pedro e João estavam igual nós na situação atual, né? Ele falou assim, eu não tenho ouro. E eu não tenho prata. Mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Naquela hora o homem levantou e andou. Como é que ele cresceu nessa fé? Um dia de cada vez, confiando em Cristo de cada vez. Ninguém começa já grande, a gente começa pequeno. A gente começa acreditando que Deus pode curar uma dor de cabeça. A gente começa acreditando que Deus pode curar uma dor na perna. Até a gente crer que Deus pode curar câncer, que Deus pode curar AIDS, que Deus pode fazer qualquer coisa na nossa vida, porque Ele é Deus. Você está entendendo, meu irmão? Então, você quer desfrutar da presença através da entrega, caminhe na perspectiva da vitória. Você quer experimentar o poder da presença pelo triunfo? Resista contra Satanás e seus demônios. Colossenses capítulo 2, verso 15 diz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre a cruz. Todo mundo achava que o espetáculo ali era Jesus Cristo crucificado nu, mas na realidade Jesus estava expondo Satanás. Na realidade Jesus estava humilhando Satanás. Olha, todo mundo olhava e dizia, olha o Filho de Deus, ele está nu, crucificado, que vergonha. Mas na realidade era Jesus Cristo que estava envergonhando Satanás, aleluia, através da sua morte e ressurreição. Amém? E isso foi tão confirmado com Deus que houve até fogos. Aleluia. Porque foi Ele que envergonhou Satanás. Foi Ele que expôs Satanás publicamente para dizer, ei, não tenha medo, porque eu venci. E nós estamos juntos. E com Jesus é estar junto mesmo. Você pode crer, nós estamos juntos. Você crê em mim, ó, estamos juntos. Jesus Cristo diz, nós estamos juntos. Creia que você vai triunfar através da entrega. Amém? Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Eu quero orar por você neste momento. Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, a Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor venceu por cada um de nós. E se nós queremos, ó Deus, vencer todas as nossas dificuldades, se queremos experimentar o poder da presença, nós precisamos entregar toda a nossa confiança a Ti, Pai. Precisamos entregar toda a nossa confiança ao Espírito Santo de Deus. Se você que nessa noite, você quer mudar a tua vida, você quer experimentar essa presença, você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo. E eu quero fazer uma pergunta para você que entrou aqui nessa noite.
Você que não entregou a vida a Jesus Cristo nessa noite, você quer aproveitar e quer entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão, eu quero orar por você nessa noite. Você que não teve um encontro com Ele ainda, aleluia, pastor, não tive um encontro com Ele, mas eu quero ter um encontro nessa noite, levante a sua mão, eu quero orar por você nessa noite. Hoje é dia que Deus quer transformar a tua vida, hoje é dia que Deus quer transformar de uma maneira poderosa. Hoje pode mudar a tua vida em nome de Jesus. Se você quer entregar a vida para Jesus, levante a sua mão, eu quero orar por você nessa noite, aleluia. Se você não entregou a vida a Jesus Cristo, levante a sua mão, vem aqui na frente, eu quero orar por você aqui nessa noite. Sai do seu lugar, você que quer entregar a vida para Jesus nessa noite, aleluia. Vem como você está. Você quer entregar a sua vida para Cristo Jesus, venha como você está. Vem cá, irmão, quero orar por você, venha. Oh, fique de pé, fique de pé. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vem cá, irmão, quero orar por você nessa noite. Deus quer mudar a sua vida nessa noite. Espírito Santo. O que nenhum homem fez. Quem mais quer entregar a vida para Jesus? Esse irmão entregou a vida para Jesus. Quem mais quer entregar a vida para Jesus nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem mais alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ah, eu tenho saudade. Baixa um pouquinho, Will. Sabe, irmão, eu tenho saudades. Não sou um saudosista, mas eu tenho saudade de quando as pessoas se convertiam a Jesus, a igreja se alegrava. Ela não ficava com o olho desse tamanho, mas ela se alegrava. Elas agradeciam a Deus quando as pessoas entregavam a vida para Jesus. Quer entregar a vida para Jesus? Vem cá, vem aqui. Aleluia, glória a Deus. A igreja orava, a igreja intercedia. Oh, Espírito Santo de Deus. Pai amado, em nome de Jesus, você que quer receber oração, sai do seu lugar, eu quero orar com você nessa noite. Oh, aleluia, eu creio no poder de Cristo Jesus através da sua ressurreição. Pai de amor, Pai eterno e todo poderoso, em nome de Cristo Jesus, ó Pai, escreve, ó Deus, o nome do teu servo, ó Deus, no livro da vida, meu Pai, em nome de Cristo Jesus, ó Pai, abençoa a sua vida, abençoa, meu Deus, a sua família, abençoa os seus filhos, abençoa o seu casamento, ó Pai, que nessa noite, ó Deus, o Senhor possa estar escrevendo uma nova história na vida dele, Pai. Eu creio, ó Deus, que nessa noite, Pai, vai ficar registrado no céu, ó Deus, essa decisão que ele está tomando nessa noite, Pai. Em nome de Cristo Jesus, Pai, derrama do teu poder nessa noite, Pai. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus, abençoa, meu Deus, a tua igreja nessa noite. E tem mais gente entregando a vida para Jesus nessa noite. Venha, 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 venha. Venha, venha, venha. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Deus de poder, Deus eterno e todo poderoso. Oh, Pai eterno. Glória, 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 glória. Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Cristo Jesus, escreve o nome do teu servo, ó Pai, no livro da vida. Perdoa, meu Deus, os seus pecados, meu Pai. Em nome de Cristo Jesus, estende as tuas mãos nessa noite, meu Deus. Oh, aleluia. Abençoa, abençoa, pastor Júnior, olha aí. Oh, em nome de Jesus, Pai. Eu oro neste momento, ó Deus, pela vida da tua serva neste momento. Senhor, estende as tuas mãos, Senhor, nessa noite, Pai. Derrama do teu poder, Pai. Eu repreendo, ó Deus, todo espírito de opressão, ó Pai. Toda obra maligna, toda obra de Satanás, eu repreendo agora em nome de Jesus, Pai. Abençoa a tua serva. Derrama do teu poder, da tua graça. Derrama do teu Espírito Santo em nome de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. O que nenhum homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. O descrito em Joel. E que seja hoje, e que seja hoje, que seja agora. Vem derramar do teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar, e que seja hoje, que seja agora. Vem derramar do teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Levante as mãos, igreja. A terra clama, oh,
chama, chama, mais uma vez. Mais uma vez queremos ver O céu descer, a terra clama, a terra chama, 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 e mais uma vez Queremos ver o céu descer. a igreja, a terra Aclama, oh Senhor da glória, Espírito Santo de Deus, manifesta a tua presença nessa noite, Pai. uma Deus, vez. toca a tua igreja, toca a tua igreja, toca o teu povo, transforma nessa noite, Pai, transforma nessa noite, Deus. O Espírito, sopra Espírito Santo de Deus, sopra Espírito Santo de Deus, batiza com o teu Espírito Santo, Senhor, batiza com o teu Espírito Santo, Senhor, renova vidas nessa noite, Pai, em nome de Jesus, dá dons proféticos, em nome de Jesus, batiza jovens e adolescentes com o teu Espírito Santo. Jovens, seja cheio do Espírito Santo de Deus nessa noite, seja cheio do Espírito Santo de Deus nessa noite, seja cheia da presença de Deus nessa noite. Oh, aleluia, aleluia. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Aleluia.